sou Leonardo, instrutor de violão da Escola de Arte de São Pedro da Aldeia, e sou professor de violão e professor de guitarra. E estaremos agora iniciando o curso de férias disponibilizado pela Escola de Arte Municipal de São Pedro da Aldeia, um curso no qual vou falar sobre guitarra elétrica, introdução, alguns aspectos técnicos da guitarra elétrica, diferenças entre violão e guitarra, né? São instrumentos complementares, mas têm suas diferenças, a guitarra na dinâmica, na utilização de aparato tecnológico e utilização de efeitos, pedais e amplificadores. Eu vou dar algumas visões iniciais para quem tem interesse em iniciar na guitarra elétrica, a iniciante da guitarra elétrica. Tá bom? Então vamos ao curso. Então, vamos apresentar aqui um breve histórico da guitarra elétrica, né? Para ilustrar, a guitarra é um instrumento muito semelhante ao violão, né? Ela tem 6 cordas também, em geral, né? Como o violão. Lógico que existem outros modelos com mais cordas, tipo 7 ou com mais, assim como o violão, né? Mas a princípio é um instrumento com 6 cordas e que utiliza o mesmo sistema de afinação do violão, tá? Então, todos os acordes que você faz aquelas posições no violão vão ser as mesmas coisas na guitarra, com exceções de algumas diferenças de dinâmica e de tocabilidade, né? A principal diferença da guitarra para o violão é o aparato tecnológico aqui dos captadores magnéticos, né? Que são essas peças aqui, ó. No caso aqui são 3 captadores, eles são bobinas, né? Enroladas geralmente em cobre e que captam as ondas sonoras das cordas, tá? Com magnetismo, né? Eles captam as ondas sonoras das cordas, da vibração, com magnetismo, e você liga ela aqui, né? Liga no amplificador, no jack, que é o que a gente chama aqui, que bota o cabo, né? Liga numa caixa, um amplificador, e essas ondas vão ser amplificadas e reproduzidas através do alto-falante do amplificador, né? Bom, agora um breve histórico, né? Nos anos 20, como surgiu a guitarra elétrica? De uma necessidade mesmo. Nos anos 20, só existia violão comum, né? Sem amplificação. Então existiam grupos de jazz naquela época, né? Que se utilizavam geralmente de instrumentos de sopro, ou trompete, trombone, sax, clarinete, e etc. Esses instrumentos de sopro eram muito altos, né? Eles tinham um volume muito maior do que um violão comum. Então, por isso, geralmente não se via instrumento de corda, violão, nesses grupos de jazz, né? Que eram as big band jazz da época. Então, aí os caras começaram a pensar em qual uma maneira de amplificar o som do violão, de aumentar o som do violão, né? Então, por volta mais ou menos do fim dos anos 20, mais ou menos, teve um cara que lançou um violão chamado Resonator, né? Que, acho que, se eu não me engano dele, é John Dopiera, o cara, um americano, né? E isso ainda não é uma guitarra, mas é um violão, uma forma que ele encontrou de amplificar o som do violão, que é esse que vai aparecer na tela agora. Muito utilizado por músicos de blues da época, né? É um violão tipo um violão comum, só que ele tem um corpo feito de alumínio, interior preenchido por alguns cones de alumínio, né? E ligado às cordas. Aí ele, com esses cones de alumínio, ele fazia tipo uma caixa nele, interna, que contribuía para o som ficar mais alto, para a amplificação, né? Então, a partir da invenção dos captadores magnéticos, surgiu, né, mais ou menos em 1932, a ideia de um suíço radicado nos Estados Unidos chamado Adolf Rickenbacker, né? Ele construiu o que os historiadores consideram a primeira guitarra elétrica, que foi o primeiro instrumento que utilizou de captadores magnéticos, né? Que é essa que vai aparecer na tela. Ela era chamada de frying pan, que significa frigideira, né? Justamente ela tem a aparência de uma frigideira, e ela era utilizada para se tocar aquelas músicas havaianas. O cara punha a guitarra no colo, pegava um slide, né, que é o que a gente chama isso aqui, ó, um slide de metal ou feito de vidro, né, e colocava no dedo e colocava a guitarra no colo, né, assim mais ou menos, a frying pan, e ia arrastando aqui e tocando com as cordas aqui. Tem um som muito característico isso, né, esse estilo havaiano.
Aí por volta dos anos 40 surgem dois grandes nomes da guitarra maciça, né? As guitarras mais famosas que a gente conhece hoje em dia, né? Que a gente vê na televisão, surgiram nessa época. Primeiro foi o Léo Fender, que era um cara que trabalhava com construção de instrumentos, né? E consertava rádio também. Ele era um americano que produziu a guitarra que a gente chama de Telecaster e Stratocaster, né? As duas bem conhecidas. E um pouquinho depois, acho que no final dos anos 40, veio a Gibson, produzida pelo Les Paul, né? Inventada pelo Les Paul. E ela já tem um formato mais semelhante a um violão, né? Mais arredondado. Bom, então hoje em dia já existem diversos modelos, além da Gibson, né? Les Paul e da Fender Stratocaster. Vou botar aí na tela alguns modelos, né? Aí tá aparecendo Les Paul, Strato, tem a Gibson Flying V, que é formato de V, assim, né? E Gibson Explorer, tem a Gibson SG, que tem esse formato mais delineado, assim, né? Tem a Telecaster e diversos outros, né? Só para ilustrar alguns e exemplificar. Então existe aquela pergunta também, existe uma guitarra melhor do que a outra, algum modelo? Lógico que não, existem vários tipos de guitarra, né? Grandes músicos de vários estilos utilizavam guitarras diferentes, às vezes, utilizavam no show uma ou outra, né? Ou alguns tinham preferência, né? Por uma guitarra ou outra. Tinha o Jimi Hendrix, que tinha preferência por Stratocaster, né? Tinha o B.B. King, já tinha preferência por semiacústica, né? B.B. King do blues. O Eric Clapton por Strato. Aí tinha alguns utilizavam várias guitarras. Keith Richards do Rolling Stones utilizava a Telecaster. O Slash do Guns N' Roses, né? Utilizava a Les Paul, a Gibson Les Paul, né? E por aí vai. Você pode ter sua preferência de um tipo de guitarra ou outra, ou pode utilizar várias, né? Porque assim, cada modelo de guitarra vai ter uma sonoridade, um timbre diferente, né? Vai te entregar um timbre diferente e um tipo de som diferente. Uma vai ser mais aguda, mais estridente, outra vai ter um som mais grave, mais gordo e abafado, como a Les Paul. Geralmente a Strato, que é esse aqui é o modelo Stratocaster, né? Ela já vai ter um som mais instalado, mais agudo, né? Mais médio. As guitarras Telecaster vão ter um som mais anasalado, médio. E semiacústicas vão ter um som bem mais grave, né? Por aí vai. Outra coisa também é que inicialmente a guitarra virou símbolo do rock, do blues, era mais utilizada nesses estilos, né? Jazz, blues, rock, e principalmente o rock, né? E ficou, lógico, atrelado ao rock, mas hoje em dia se utiliza a guitarra para todos os estilos musicais, além do rock, até mesmo sertanejo, forró, música regional, MPB, que seja, a guitarra está presente em todos os estilos, né? Na música pop e assim, por aí vai, né? Então, pessoal, como o curso aqui é voltado para quem está iniciando na guitarra, ou de repente para quem está pensando em comprar uma guitarra, para quem está pensando em iniciar na guitarra, né? Ainda não tem instrumento, ou até mesmo para você que de repente já tem guitarra, ou tem mais curiosidade, né? Tem alguma curiosidade, eu vou apresentar agora o que você precisa, né, para você iniciar o seu estudo na guitarra. Quais são os aparatos tecnológicos, o que você vai precisar comprar, tá? E vou estar dando algumas dicas nessa primeira parte do curso. Na segunda parte eu vou estar dando outras dicas mais específicas a respeito dos equipamentos, dos pedais e etc. Primeiramente você vai precisar, lógico, da guitarra, né? Comprar uma guitarra, um cabo P10, que é esse cabo que você vai utilizar para ligar a guitarra, e de um amplificador, de uma caixa, de um cubinho ou de um amplificador, né? Aqui tem dois, aqui tem esse aqui de baixo já é um pouco maior, né? Esse aqui já é menorzinho, que é mais um cubinho, né? Então você vai precisar desses 3 itens. Vamos abordar primeiro um a um. Primeiro a guitarra, certo? Item número 1, guitarra, né? Como que você escolhe a sua primeira guitarra? Tem diversas dicas, né? Lógico, em primeiro lugar, você vai testar, vai na loja, vai testar, pedir o atendente para te ajudar e vai ver o que te agradar, a sonoridade, a pegada. Mas aí tem aquela clássica pergunta, né? Às vezes a pessoa nunca tocou um instrumento, tem pouco conhecimento. Uma dica que eu dou, se você tiver um amigo mais experiente,
que de repente já toca há mais tempo, já entende mais, leva ele com você para ele te dar algum suporte, alguma dica. Se não tiver, peça ajuda ao atendente da loja, que ele vai testar o instrumento, vai te vender um instrumento bem reguladinho, bem com a sonoridade boa, tá? Inicialmente, com cerca de... Vai depender muito do orçamento pessoal de cada um, né? Mas com cerca de 400 a 500 reais, acredito que você consiga comprar uma guitarra razoável para quem está começando, para quem está iniciando, né? Lógico, se você tiver um pouco mais de condição de orçamento, você pode comprar um instrumento um pouco mais caro, acima de R$ 1.000, que são instrumentos que vão entregar mais qualidade sonora, né? Então você tem que observar a qualidade sonora do timbre da guitarra e se o instrumento está regulado, com as cordas bem alinhadas, né? Com a altura das cordas boa, observar os trastes, a construção, o acabamento do instrumento, né? Observar, e na loja testar os botões de volume, para ver se não tem chiado, para ver se não tem nenhuma interferência, né? E tarraxas e outras coisas. Então, são vários detalhes que, para quem de repente podem passar despercebidos para quem é iniciante, né? Por isso que eu falei, se você tiver a oportunidade de ter um amigo lá te ajudando, ou então peça ao atendente para ele te ajudar, tá bom? Outra também, ó, para quem está começando, não precisa comprar um instrumento muito caro. Não tem essa também de quanto mais caro, melhor. Não é bem assim, tá? Tem instrumentos que são tem um orçamento bem baixo, tem um preço bem mais baixo, e às vezes tem mais sonoridade, mais timbre do que um instrumento muito caro, ou chegam muito perto, né? Então aí você tem que deixar claro lá pro atendente, né, da loja, pro dono da loja, que você está começando, você quer um instrumento para iniciar ou intermediário, dependendo do seu nível, ele vai saber te indicar, ok? Junto com a guitarra, você já tem que comprar, lógico, uma bag, né, de guitarra que a gente fala, ou uma capa de guitarra, né, para você guardar ela direitinho. Você tem que comprar um cabo P10 para você ligar e escolher um amplificador, que a gente chama, né, um cubinho. Para quem está começando, aqui eu tenho dois, ó. Tem um pequenininho e esse aqui é grandão. O pequenininho você pode comprar um cubinho pequeno, tá? Um cubinho menorzinho de baixo custo. Logicamente, como eu falei da guitarra, depende do orçamento de cada um. Se você tiver condições de comprar um ampli já maior, aí você compra. Entendeu? Aí tem esse aqui, por exemplo, que é grande, não vou conseguir nem pegar, mas é bem maior, né? Então olha só para ter uma noção da diferença de tamanho. Para quem está começando, um pequenininho desse, para você tocar em casa, praticar com seus amigos, tocar praticar mesmo, iniciar o estudo, é mais do que o suficiente. A partir do momento que você já está mais avançado, começa a ter banda, começa a tocar em locais públicos, você precisa de mais volume. Então, geralmente os amplificadores maiores vão te entregar um maior volume de som, né? Um maior volume para você se apresentar, tocar junto com bateria. Mas, inicialmente, veja o seu orçamento e vê o que cabe no seu bolso para você... Para mim, eu comecei com esse aqui, um pequenininho, depois, à medida que eu fui tendo bundle, consegui comprar amplificadores mais adequados, né? Outra dica também, se você puder, compre um amplificador, um cubo, que tenha drive ou distorção, né? Eu vou explicar mais a fundo. O drive ou distorção é aquele som distorcido do rock. Geralmente, os cubos eles têm um botão que você aperta e o som te dá aquela sujada no som, aquele drive, né? Se você já tiver um amplificador com um drive, já é um recurso a mais que você tem. Ou então você pode comprar pedais, né? Comprar um pedalzinho de drive, tipo esse aqui, que aí você vai ligar a tua guitarra, né? O plug aqui, vai ligar um cabo aqui, outro na saída para ligar no amplificador, e você pisando nele, ele vai te entregar a distorção, o drive, né? E aqui tem regulagenzinhos, é uma outra possibilidade também. E só para vocês verem mais de perto, né? Esse aqui é um drive, tá meio sujinho porque ele suja um pouco porque a gente ficou no chão, né? Então a gente acaba pisando muito. E aí aqui você tem as regulagens, né? Equalizações da distorção, ganho e tudo mais. Cerca de 150, 200 reais, 200 e pouco, você consegue comprar um drive legalzinho.
para você começar. Ah, pessoal, um outro item que eu esqueci também é a correia, ou strap, né, que você prende aqui para você poder tocar em pé, né, para você conseguir tocar. Se você quiser tocar em pé, se você quiser tocar com banda, né, aí você tem que prender aqui, opa, peraí, saiu, e para você passar aqui, né, e conseguir tocar em pé, né. Então a primeira coisa, com o amplificador desligado, né, você vai botar um cabo aqui, né, vai ligar lá no amplificador e aí você já pode começar a tirar o som, né, ligar o teu amplo, né. E agora nós vamos explicar aqui algumas funcionalidades das partes da guitarra, das partes aqui, o que cada peça faz, né, o que cada botão desse faz, e passo a passo vamos estar demonstrando para vocês. Então, a princípio você vai ter dois tipos de som na guitarra, né, um som clean, que é um som limpo, e um som de overdrive ou distorção, que é um som distorcido, né. Então o som clean, ele se assemelha mais ao que você faz no violão, você vai... Então, é um som para você tocar mais dedilhado, né, com técnicas do violão que você pode utilizar nesse som clean, né, que ele é assim, né. Você pode fazer dedilhado, né, ou com palheta ou sem palheta, né, como no violão, né, aqui. E aí você tem a similaridade com o violão normal, né? Aqui você vai ter o botão de volume, né? Você vai dosar aqui o volume, que pode ser usado também para fazer diversos efeitos interessantes na guitarra, né? E aí já é particular da guitarra, né? E não do violão, né? Seria um tipo... Oscilando aqui o volume, você consegue manipular as ondas sonoras, né? Um tipo de... A gente chama de volume swell, né? Uma técnica, já é uma técnica mais guitarrística, né? Aí aqui, embaixo do botão de volume, você tem um botão tone, né? O botão tone, que é o botão que ele abre e fecha o tom da guitarra, o timbre, né? Ele deixou o som mais agudo ou o som mais grave, né? Aqui tá normal, ó, agudo. Se você fechar ele aqui, vai ficando mais grave, né? Ó, abriu. Fechou. Você tem a ponte da guitarra, né, na qual ficam presas as cordas, e a alavanca da guitarra, ou o M-bar, que a gente chama, né? Que ela, você fazendo esse movimento aqui, você altera a afinação das cordas, de modo que você consegue efeitos interessantes, né, particulares da guitarra. Como, por exemplo... Então você altera a afinação da nota, né? Ou para cima ou para baixo. Né? Gera um efeito de ondulação das notas. Bom, uma primeira diferença mais visível de uma guitarra para um violão é o sustain das notas, né? As notas ficam sustentadas por mais tempo, né? Então você toca uma nota... Enquanto no violão as notas morrem mais rápido, né? O que dá uma dinâmica totalmente diferente entre um instrumento e outro. Agora, um outro detalhe é a chave de captação, que é essa chavinha aqui, ó, você move para cá ou para cá. Essa chave, você já reparou, tem diversos captadores aqui, né? E em posições diferentes. Essas posições vão dar sonoridades diferentes a esses captadores. Aqui vai ser mais agudo, aqui mais pro meio vai ter uma sonoridade mais média, né, ou anasalada, e aqui mais grave. Então vamos lá para a gente ver
a diferença de cada um, né? Então aí você tem o captador da ponte, que a gente chama captador do meio do braço. Começando pelo captador do braço, ó, você tem um som, esse aqui tá ligado, selecionei aqui na chave, um som mais grave, né? Aqui mudou, aí você tem várias ligações, tem umas que você muda daqui para cá, tem um que você liga esse com esse sozinho, esse com esse sozinho, esse com esse, e esse sozinho, que é no caso aqui, né? Vou mudando aqui então, aqui já é outra posição, ó como é que já mudou, ó. Vou do anterior para esse, ó. Isso aqui parece mais fininho, né? Mais casca de ovo, né? Que a gente fala. Mudei de novo pro do meio. Mudei esses dois. E agora, esse aqui, né? Que é o da ponte, que tem uma sonoridade mais aguda, né? Então, aqui você mexendo na chave, você vai ter diversas sonoridades, diversas variantes timbrísticas, né, de som. Que é uma coisa que a guitarra é um instrumento, o único instrumento praticamente que tem essa variedade. Você pode tirar uma enorme gama de sons, né? Diferentemente do violão, que já tem um som mais homogêneo, né? Então, geralmente, ó, tem diversos músicos que tocam, a maioria acho que grande parte toca com palheta, utilizando palheta, mas tem grandes guitarristas também que tocam utilizando somente os dedos, como um violão ou como um polegar, né? Tipo Jeff Beck. Você pode fazer dedilhados sem palheta, né? Semelhante a violão, né? Batida tipo violão, né? Vê que vai mudando a chave aqui, muda a sonoridade, né? Do captador, aquele que eu falei do captador, né? Então, ou seja, praticamente 80% ou 90% das técnicas, ou mais, do violão você aproveita na guitarra. É lógico que a guitarra vai ter um linguajar diferente e uma gama de muitas técnicas próprias dela diferentes, né? Então, agora nós vamos para distorção, né? Ou overdrive. O que é o overdrive? É o som sujo da guitarra, né? Um breve histórico, né? Os músicos dos anos 50, 60... começaram a perceber que aumentando o amplificador no último volume, o som distorcia, ficava um som distorcido, aumentando o ganho do amplificador. E aí começou-se a desenvolver uma indústria em torno disso, amplificadores que já vinham com esse aparato, com esse efeito. Se não me engano, o guitarrista do The Kinks, uma vez ele pegou uma gilete e rasgou uma caixa, né, um alto-falante, e obteve um som distorcido com isso. Então tem várias histórias, não tem assim quem inventou a distorção, mas tiveram pessoas, assim, várias pessoas chaves que começaram a experimentar, engenheiros de som, produtores, fabricantes, e aí começou a desenvolver as caixas com overdrive ou com a distorção, né? Então, tem um som distorcido que é o som a cara do rock, né? Que é o característico do rock, né? Esse som mais distorcido, né?
uma distorção, você tem o som mais comprimido, né? Mais sujo. E você aperta ali geralmente tem um botão na caixa que você aperta que vai te dar essa distorção, o overdrive, né? E aí você tem um som bem característico, né? A guitarra, por exemplo, utilizamos uma técnica que a gente chama de bend, né? Que você pega a corda e eleva para pegar uma nota acima, né? Da casa acima. Então você está tocando aqui. Na verdade você está... Sabe aquela coisa da guitarra falar? O cara ele geralmente está utilizando técnica de bend, né? Não parece que a guitarra está falando? É o bend utilizado com overdrive, né? Então essa é uma técnica bem básica da guitarra, assim, e que geralmente é mais utilizada na guitarra do que no violão, né? Lógico que no violão é utilizado também, principalmente no violão de aço, mas no violão você tem mais dificuldade de fazer, porque na guitarra as cordas são mais flexíveis aqui, né, as casas. Então, por exemplo, a partir da casa 12, né, que tem 12, 13, 14, se você pega a nota aqui na terceira corda, casa 14, você tem uma nota. Aqui, duas casas à frente, você tem outra nota. Então você quer atingir essa nota aqui. Essa nota aqui, só que fazendo assim, ó, nas duas casas atrás, ó. Certo? Fazendo bend, ó. Geralmente você pode fazer com o dedo 3, apoiando o 1 e o 2, atrás das costas do dedo 3, as costas dele, para você ter força e fazer assim. É importante você ouvir sonoramente, né, se a nota tá suando, não passar muito e não de menos, entendeu? E deixa lá e vai treinando, entendeu? Esses dedos daqui dão suporte, ó, para esse dedo elevar aqui, o dedo 3. Ou pode ser com o dedo 2 também, né? Ok? Apoiado com o dedo indicador. E tem também, ó, você tem um bend, que significa dobrar, bend significa dobrar, né? Você está meio que dobrando a corda. E você tem o bend release, que é o contrário, quando você faz assim, ó, já tá, você fez o bend, né? Se você soltar, ó, a corda para baixo, tocar e soltar para baixo, é o bend release, certo? É o contrário. Ou seja, você sobe sem tocar, sem palhetar, né? O bend e palheta na descida, ó, descendo ela aqui, ó. Olha a diferença, bend release, certo? O bend release desceu a nota e o outro subiu, esse desceu. E os guitarristas, principalmente de rock, blues, brincam muito com essa linguagem do bend e do bend release para fazer a guitarra falar, né? Tipo Jimi Hendrix, Eric Clapton, eles fazem muito isso, essa técnica de guitarra que é amplamente conhecida, né? Outra técnica muito utilizada por guitarristas também é a técnica de tapping, né? Que você utiliza a técnica de duas mãos, o two hands, né? Aqui, nesse jeito, ó. Você utiliza o dedo aqui para fazer como se fosse uma técnica de pianística, né? Fazer uma nota aqui, com ligar, e vai utilizando o dedo aqui da mão para dar o tap, né? Dar um tap, dar um leve toque. E sair uma nota, né?
Outra técnica muito utilizada pela guitarra é o slide, ou uma escorregada que você dá. Então você está aqui na corda 3, casa 7, você vai fazer isso aqui, ó. Escorregar com o dedo para casa 9, na corda 3, ó. Tocou uma vez aqui. Você só toca uma vez aqui e aproveita o sustento para fazer essa escorregada, dar esse efeito. Certo? Então, é uma técnica que, lógico, isso eu estou falando assim só para ilustrar as técnicas. Você tem que saber escala, as digitações, para poder fazer isso com clareza, né? E isso eu trato lá no curso de violão, né? A parte mais de escalas, no curso de violão da Escola de Artes. Que é essa parte mais de escalas e digitações. Aqui eu estou tratando algumas técnicas, assim, só para ilustrar algumas técnicas por alto, assim, da guitarra. Você tem também a técnica de hammer-on e pull-off, que hammer-on vem de martelar, né? Você pega aqui, por exemplo, ainda na corda 3, 7 e 9, ó, você vai dar 7 e com o dedo 3 vai martelar aqui, ó, para sair som na casa seguinte, né? Nas duas casas seguintes. Você toca uma vez só aqui, né, ó. E o pull-off é o contrário. O pull-off você pega daqui, por exemplo, ó, e vai puxar, ó, você vai beliscar, dá uma leve beliscada para baixo, assim, ó, para você ter essa nota aqui, ó. E aí, utilizando dos dois recursos, você tem coisas do rock, tipo... Então essa é a técnica de hammer-on e pull-off, né? Bom, outra técnica essencial também é o vibrato, né? Que ele dá essa tremidinha nas frequências das notas, né? Gerando a técnica que a gente chama de vibrato, ó. Se você fizer uma nota seca sem o vibrato, ela soa reta, né? Ela soa assim, ó. Se você adicionar o vibrato, ele tem essa dinâmica, né? Certo? Você vai dando uma leve puxada aqui nas cordas para baixo e para cima, né? Uma leve girar do pulso aqui, né? Agora, para a gente ir para um lado mais prático, vou passar para vocês a escala blues, né? Pentatônica de blues, que é a escala que é mãe do rock, né? É muito utilizada no rock, que é essa escala aqui, né? Essa escala, para quem está iniciando na guitarra, né? Eu costumo dizer que para você começar a brincar na guitarra, se você é iniciante, está começando, é uma das coisas mais legais de se aprender logo de cara, para você já fazer um sonzinho, né? Já tirar um som legal, um som de blues, de rock. Então vamos lá, vou passar uma digitação, né? Que é a digitação mais comum dessa escala. E aí nós vamos aplicar dentro dessa digitação. Você vai primeiro decorar a digitação, né? Aqui, vou passar em tablatura, em gráfico aí que vai aparecer. E você tem que decorar, né? Subir e descer a escala, até decorar as posições e as digitações. E vou passar alguns licks ou frases utilizando a escala pentatônica e utilizando as técnicas que eu falei da guitarra, que é o slide, que é o hammer-on, que é o bend, utilizando só essa posição aqui da escala pentatônica blues, tá? Então, partindo da corda 6, ó, casa 5, com o dedo 1, casa 5, dedo 4, casa 8, perdão, casa 5, 8, desceu para a corda 5, casas com o dedo 1, casa 5, 6 e 7. Vai acompanhando aí. E
Aí você vai fazer com o dedo 1, 2, 3, né? Depois desceu, corda 4, casa 7 e casa 5 e casa 7. Certo? É quase a mesma coisa da corda 5, só que aqui você faz os 3, 1, 2, 3. Na corda 4 você faz os 2 só. Aí você vai da corda 4 para a corda 3, mesma coisa, corda 4. Dedo 1 e 3, tá? Tem que ser essa digitação. 5, 7, 5 e 7 e adiciona aqui o mindinho na oitava casa, ó. Então, dá 4 para 3, ó, corda 4 para 3. Certo? Na corda 3 vai ser casa 5, 7 e 8 com mindinho. E aí desceu para a corda 2, casa 7, casa 8 com mindinho. E na casa 1, na corda 1 a mesma coisa. 7 e 8 com mindinho. Tá? Então, ó. Certo? Qual o primeiro passo que você vai fazer? Para quem está iniciante, começando do zero ainda, você vai subir e descer a escala, ó. Bem devagar. Bem devagar para você decorar e vai depois subir, ó. Fazer o movimento contrário, né? Inverso. Certo? Vai fazendo. Devagar e depois você vai aumentando a velocidade. Com a paletada alternada aqui na mão direita, né? Para baixo, paletada alternada para baixo e para cima. Para cada nota se paleta uma para baixo e outra para cima. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. E assim por diante. Certo? No primeiro momento você tem que decorar a escala, decorar a digitação. Certo? Mas para ficar legal, aí você tem que decorar os licks ou fraseados, né, que são utilizando as técnicas de bend, de slide, diferentes técnicas, você vai conseguir soar, fazer com que aquilo não soe só como uma escala, mas como algo musical, um blues, um rock, né? Viu como é que soa diferente? Já soa mais rock and roll, mais blues, ao invés de ficar só, né? Que aqui eu já estou utilizando a mesma escala, só que com técnicas, as técnicas que eu apresentei anteriormente, de bend, slide, hammer-on, etc, né? Então, eu vou passar para vocês, dentro dessa escala, alguns licks, que a gente chama de licks ou frases, que são trechos que utilizam pequenos melódicos, né, de melodia, assim, que são alguns clichês, né, de rock e blues, utilizando algumas das técnicas dentro dessa escala de Lá maior, Lá menor pentablues, quer dizer, aqui, né? Para que vocês comecem, para que quem está iniciando comece a aprender os licks. Primeiramente, você vai decorar, depois, decorando a posição, você vai decorar os licks, tá? Então, o primeiro clichê, o primeiro lick, né, ou frase, utilizando a técnica de bend, né? Um lick super comum em blues, né? Então, ele é assim, ó, ele vai utilizar. Aí, acompanhando aí na tablatura, tem um símbolo aí, né, com uma setinha. Essa setinha indica um bend de um tom, né? Então, se você tá aqui, dedo 3, né? Corda 3, casa 7. Você tá aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer o bend, né? Vai fazer o bend, ó, pra pegar essa nota daqui, ó. 2 casas na frente, ó. Certo? Uma coisa a tentar o bend tem que soar bem afinado, né? Com a nota, não pode ficar no meio do caminho, né? Ele tem que chegar na nota, ó. Nessa aqui. Como que você pode fazer? Você pode fazer com o dedo 3 aqui e com os dedos 1 e 2 aqui, apoiando, aqui segurando firme atrás, né? No braço. E você vai fazer esse movimento assim, com esses dois dedos para alavancar o dedo 3, ó.
e fazer o bend, né? Ok? Então o lick completo ele é assim, ó. Começa com bend aqui, terceira corda, casa 7, né? Depois você vai fazer tipo uma mini pestana aqui na corda 2 e corda 1. E vai tocar uma vez cada, ó. Na corda 2, na corda 1 e voltou para a corda 2. Ó. Então, bend. Certo? Voltou. E vai dar um último bend aqui com o dedo 3 na casa 8, ó. Um bend de um tom também, que ele vai pegar daqui. Vai pegar essa nota aqui, ó. Então, um lick completo, ó. Ok? Essa foi o lick de bend. Vai pausando o vídeo, se você quiser pode botar uma velocidade um pouquinho mais lenta, vai voltando, dando pausa que você vai tirando rapidinho, tá? Percebe como a bagagem já, você vai criando bagagem, ao invés de ficar subindo e descendo escala, ó. Se você subir, descer escala e adicionar esse bend, já é alguma coisa. Você já tem um lick, já não é só escala, entendeu? Já tem uma frase. Utilizando o bend release, que é o contrário do bend, né? Você vai, ao invés de fazer subiu a nota, né? Você vai release, você vai liberar a nota, né, para baixo. Ó. Primeiro faz, ó. Bend normal e bend release. Então você vai aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Você pode ir com o dedo 3, né? Na corda 3, casa 7. Você vai como se você estivesse fazendo bend, ó, para atingir essa nota. Só que sem tocar aqui. Você faz só aqui a posição. Arma o bend, tá? Arma aqui, ó. Isso requer prática, vai de início, para quem está começando do zero, é um pouco difícil, mas com um pouco de prática vocês vão acertando aqui automaticamente. Você faz aqui, arma primeiro, tocou e desceu, liberou, entendeu? Tocou, ó, armou e liberou, ok? E aí você vai seguindo aí, ó, na tábua. Depois, dedo 1 aqui, corda 3, casa 5. Dedo 3, corda 4, casa 7 e 5. Certo? 5 com o dedo 1. E aqui na corda 5, dedo 3, 2, 1, 7, 6 e 5, as casas, seguindo o desenho natural da pentatônica. E aqui na corda 6, corda 6 no mindinho e o indicador. Na 6, na casa 6 e na 5. Vai acompanhando aí na tábua. Tá? Então aí você já tem um outro lick. O lick vai utilizar as técnicas de hammer-on e pull-off. Lembra que é a técnica da martelada. Outro clichê também, um lick bem interessante, né? Você vai utilizar a técnica de hammer-on, martelar, né? O que é essa técnica? Vai acompanhando aí, você vai na tablatura aí acompanhando, né? Dedo indicador aqui e o mindinho aqui indicador na 5 e o mindinho na 6, né? Na 8, perdão. Você vai, tocou uma vez aqui com a palheta, ó, martelou com o mindinho, certo? Sem tocar de novo aqui, ó. E voltou. Como que você volta? Você tocou, fez o hammer-on. Você vai dar uma leve beliscada aqui, ó, no sentido para baixo, tomando cuidado para não esbarrar na corda de baixo, ó, para voltar para aquela nota lá, ó. Então você fez aqui, tocou uma vez, voltou para cá e terminou na corda 3, casa 7, uma palhetada, ó. Ok? E aí
você pode depois, conforme a prática, ir fazendo repetidas vezes, né? Claro, você vai começar bem devagar, né? Mas depois você vai aumentando a velocidade conforme sentir mais confiante. Nosso próximo lick e exemplo vai utilizar a técnica de slide, né? Ou aquela escorregada nas cordas, né? Então o lick é esse aqui, ó. Ok? Então seguindo a tablatura, na corda 5, casa 7 com o dedo 3, né? Aqui, ó. Desceu para a corda 4 nas 5, 7. Desceu para a corda 3 na 5. E fez um slide para 7, ó. Para casa 7 ainda na corda 3. Com o dedo 1. Você vai fazer isso aqui, esse slide aqui, ó. Tocou aqui na casa 5, corda 3. E sem tocar de novo, você vai só utilizar o som do sustain para fazer o slide. E depois, mais uma palhetada, vai fazer o movimento contrário, o slide para trás, né? Ó, tocou, sem tocar de novo, ele fez o slide para trás, né? Então, ó, são duas partes. Slide 1, slide 2. E para terminar, vai com o dedo 2 na corda 4, casa 5, vai fazer um slide da 5 para 7, ó. Né? Uma palhetada só também, ó. Então ele completa. Bem devagar, mais devagar. Depois mais rápido. Percebe? Aí você já começa a ter com que você brincar. Além de fazer só escala, você está fazendo frases, né? Ó. E assim por diante, né? Bom, agora eu vou passar nesse próximo lick uma que use vibrato, né? Um lick pode ser esse aqui, ó. Tá? Então, ó, só uma dica, o vibrato, ó, geralmente você faz pega o seu dedão, o polegar aqui e deixa um pouco assim, em cima do braço, entendeu? Para te dar mais essa coisa aqui, ó, de você fazer esse movimento aqui, ó. Se o seu polegar estiver muito embaixo, você vai ter dificuldade de fazer isso. Então você vai fazer assim, ó, esse movimento aqui, por exemplo, corda 3, casa 5. É mais ou menos um movimento com essa parte aqui da mão assim, ó. Certo? Oscilando levemente a corda aqui, ó. Ó. Com pulso, é mais o pulso do que o dedo, não é o dedo que faz assim, ó. O dedo não mexe muito, é o pulso que mexe e faz esse vibrato. Tenta fazer de forma controlada, evita fazer muito rápido de início, né? Pode fazer bem devagar, ó, com ritmo. Então, acompanhando o lick, ó, ele é assim, ó. Corda 5, casa 7. Desceu, corda 4, 5 e 7. Fez vibrato aqui na casa 5, corda 3. Ó. Aí na corda 3, na 7, você vai fazer um bend e um bend release. Né? Um bend e soltou. E na hora de soltar, o vibrato aqui. Entendeu? Na corda 3, casa 7, ó. E vibrato, ó. Vibrato, bend, bend release e vibrato, tá? Acompanha aí na tablatura. Bem devagar de novo, ó. Então, pessoal, agora um outro lick que eu vou passar agora vamos utilizar aqui a técnica do tapping, né? Que é a técnica que a gente bate aqui com o dedo da mão direita na corda, né? Na casa aqui. Então, esse lick vai ser a única exceção, que não vai utilizar a escala pentatônica, né? Ele vai utilizar a escala menor harmônica, né? Mas vai ser aqui na mesma região, parecido, entendeu? Então ele vai ser assim, ó.
que é esse lick, ó? Para acompanhar na tablatura aí, tem um T de tapping, né? Você vai colocar dedo 1, corda 1, casa 5, dedo 4, corda 1, casa 8. Tá? Deixa os dois dedos aqui armados, assim. E aí você vai com o dedo indicador aqui na casa 12, onde ficam essas duas bolinhas. Vai dar um tap aqui, ó, que a gente chama de tapping, né? Uma martelada assim, ó, para sair som mesmo, ó. Como se estivesse martelando o dedo, né? Então você deu o tapping. O que você vai fazer em seguida? Você vai dar uma leve puxada aqui, ó. Deu o tapping, uma leve beliscada aqui para baixo, assim. Para você atingir essa nota aqui, ó. Né? Tapping, beliscou. Beliscou aqui também, ó. E aí pegou essa nota aqui, que a gente chama de pull off, né? Tapping, pull off, e sobrou essa aqui. E vai repetir isso 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Feito 4 vezes, você vai descer uma casa para todos, na casa 4 e na casa 7, vai fazer a mesma coisa. O tapping aqui na 12, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Tá? Então não se esqueça, é um tapping e a beliscada para baixo. Isso aqui, ó. Ó, tapping. Como se estivesse palhetando. Só que você está fazendo assim, ó. Para soar essa nota aqui. E aí depois você só vai repetir esse processo aqui na corda 2, ó. Mesma coisa, casa 5 e casa 8. Tapping na 12, que é a bolinha. E vai, ó. Tapping, beliscou. Soltou para pegar essa, beliscou aqui também, ó. Aqui você tem que ter um cuidado maior para não esbarrar na corda de baixo, né? Para não fazer isso aqui, ó. Você tem que meio que dar uma beliscada, ó. E abafar a corda de baixo aqui com esse dedo, entendeu? Ó, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Aí aqui, 1, 2, 3, 4. Certo? E volta lá pro início, na corda 1. Tá? Essa beliscada que dá pra baixo, assim, ó. Esse é o tapping. Essa é a beliscada. Pull off, né? Ok? Então esse é o nosso lick aí, utilizando o tapping, tá bom? Pratiquem bastante. Se tiver com dificuldade de fazer na corda 2, pratica primeiro na corda 1, e depois você vai evoluindo gradualmente, aí você faz na corda 2, tá? Beleza? Bom, pessoal, então estamos chegando ao fim aqui do nosso mini curso, né? Ou workshop online, né? Podemos dizer assim que é uma espécie de um workshop online para iniciantes, para quem está entrando nesse universo maravilhoso da guitarra, para quem está, de repente, toca violão, está se interessando por guitarra, ou quer começar na guitarra, e para os demais interessados, curiosos, que de repente já tocam e tem alguma curiosidade. Eu espero que eu tenha sido breve, eu fui bem, assim, abordei alguns aspectos bem básicos da guitarra, algumas coisas mais abrangentes, assim, mas no geral da guitarra, né, para quem está começando. Então eu gostaria também de deixar aqui um especial agradecimento a toda a equipe da Escola de Arte de São Pedro da Aldeia, aos instrutores, aos demais funcionários e a todo mundo que possibilitou esse workshop, esse curso aqui, né? Digamos assim. Então, e também agradecer, é claro, a sua audiência. Espero que vocês tenham gostado, espero que as pessoas se interessem pela guitarra, pesquisem cada vez mais, e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a guitarra, para quem tem interesse em guitarra, tá bom? Então, especial agradecimento a todos vocês, um grande abraço, até uma próxima. Valeu!